galera, tudo jóia? Agora a gente volta para a parte de oração sem sujeito, como combinado. Então se liga só, acompanha aqui rapidinho para você ver o conceito. Oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. O que seria um verbo impessoal? Vamos lá. Pessoal é pessoa, ou seja, sujeito. Este in é um prefixo que indica a negação dessa pessoa. Então, o verbo impessoal é aquele que não tem uma pessoa para concordar. Logo, é aquele que não tem sujeito para concordar. É possível constatar que essas orações não têm sujeito atribuído a nenhum ser. A mensagem constitui a enunciação pura e absoluta de um fato, através do predicado. Então, é o famoso sujeito inexistente. Inexiste ali alguém, uma pessoa, um sujeito praticante daquela ação. A seguir, vamos ver as possibilidades. E essa primeira aqui, galera, ela é sinistra. Este verbo haver, ele muitas vezes é mais certo na tua prova do que o próprio texto. Então se liga só. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, vai ser um verbo impessoal. Portanto, vai caracterizar uma oração sem sujeito. Então, olha só essa sentença. Havia crianças na rua. Isso tudo aqui é apenas um predicado. Agora, na prova, como o avaliador pode tentar te ludibriar? Ele pode fazer assim, ó. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que está correta, de acordo com o padrão culto da língua, ou em desacordo com o padrão culto da língua. Nessa ele coloca as duas possibilidades. Havia crianças na rua e também coloca haviam crianças na rua. E as outras frases, obviamente, com sentenças completamente diferentes. Aí você, óbvio, vai ficar entre essas duas opções. O falante comum da língua, que não fez um preparatório para concurso, facilmente erraria essa questão, pois ele pegaria o verbo e concordaria com o seu referente. É muito comum no dia a dia as pessoas dizerem haviam crianças na rua, ou seja, é comum as pessoas jogarem o verbo haver para o plural nesse tipo de situação. Agora, você que é concurseiro e está estudando isso com afinco, não pode dar mole. Você sabe que o verbo haver no sentido de existir caracteriza oração sem sujeito. Logo, obrigatoriamente, este verbo vai ficar no singular. Então, a sentença haviam crianças na rua é equivocada. O certo, havia crianças na rua. Agora, e se o cara destacar o termo crianças e perguntar a função sintática? Pode ter certeza que, de sacanagem, esse avaliador vai colocar o termo sujeito dentre as opções. Sabe por quê? Porque ele não vai mais testar o teu conhecimento, ele vai testar a tua atenção. Como eu sempre digo, concurso não é só teste de conhecimento, teste de aptidão intelectual. Também é teste de aptidão física, é teste de aptidão perceptiva. Ou seja, o cara quer ver se você tem base para, de fato, ter atenção. Ele quer um concorrente atento. E aí, nesse momento, muito candidato derrapa. Porque pensa assim, opa, crianças de fato é um ser animado. Ora, só pode ser sujeito. Mas como é que eu descubro quem é o sujeito? Olhando para o verbo. E o verbo aqui é o verbo haver no sentido de existir. E o verbo haver no sentido de existir caracteriza uma oração sem sujeito. E detalhe, olha só que informação importante. Quando o verbo haver caracteriza uma oração sem sujeito, portanto, impessoal, ele vai se classificar como verbo transitivo direto. E claramente, o elemento relacionado a ele, aqui no caso, crianças, vai funcionar como um objeto direto. Isso sempre. E aqui ficou faltando apenas o termo na rua, que claramente indica uma circunstância de localidade, portanto, é um adjunto adverbial de lugar. Agora, será que eu poderia
pegar o verbo haver e trocar por um desses outros verbos aqui? Por exemplo, eu poderia pegar o verbo haver e trocar pelo verbo existir? Eu poderia. Então, eu poderia, por um acaso, fazer isso aqui, ó. Existia crianças na rua. E aí? Eu até posso trocar o haver pelo existir, porém não poderia ser assim. Porque somente o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é classificado como um verbo impessoal. Já o existir, o ocorrer e o acontecer são classificados como verbos pessoais. Isso significa que na hora em que eu utilizo um deles, obviamente terá o quê? Sujeito na estrutura. Então o termo crianças, que outrora com o verbo haver funcionaria como um objeto direto, agora com o verbo existir vai funcionar como sujeito. E qual é a principal regra de concordância verbal mesmo? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então aqui o verbo vai concordar com crianças. Como crianças está no plural, o verbo existir também tem que ficar no plural. Então a frase correta, de acordo com o padrão culto da língua, seria: existiam crianças na rua. Agora, quero classificar o verbo existir. É diferente, infelizmente, do verbo haver, mesmo que o sentido seja o mesmo. Porque agora eu tenho um sujeito, um verbo e o complemento aqui é o na rua. E aí pensa comigo, quem existe simplesmente existe. Então, é um verbo com sentido completo, é um verbo intransitivo. E o na rua, nesta situação, também funcionaria como um adjunto adverbial de lugar. Então, muito cuidado com o verbo haver, pois é muito comum em provas essa troca do haver pelo existir. Só que o haver não tem sujeito, então obrigatoriamente fica sempre no singular. Já o existir, ele tem sujeito, então não significa que ele vai para o plural sempre, significa que ele vai concordar com o sujeito. Porque se eu colocasse aqui criança, ficaria existia criança. Mas a partir do momento em que crianças, funcionando como sujeito, está no plural, o verbo existir também tem que ir para o plural, acarretando a construção existiam crianças na rua. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. A parte básica do verbo haver, a gente acabou de elucidar. Vamos para o verbo fazer. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Com os verbos fazer e estar indicando o tempo ou clima, eu também tenho verbos impessoais. Mas em provas de concursos públicos, na maioria das vezes quem cai aqui mesmo é o verbo fazer. Então olha só a sentença: faz verões rigorosos no Nordeste. Eu não poderia dizer fazem verões rigorosos no Nordeste, porque o verbo fazer indicando o tempo ou clima obrigatoriamente fica no singular, por caracterizar uma oração sem sujeito. Até aí tudo bem? Agora, a mesma coisa que aconteceu antes aqui com o verbo haver, vai também acontecer com o verbo fazer. Ele também vai ser classificado como um verbo transitivo direto e o elemento relacionado a ele também vai funcionar como um objeto direto. E claro, o termo no Nordeste aqui vai funcionar como adjunto adverbial de lugar. Agora, vamos testar. Vamos ver se você está treinado. Faz anos que não vejo Maria ou fazem anos que não vejo Maria? O certo é faz anos que não vejo Maria. Não dá mole. Verbo fazer e estar, indicando o tempo ou clima, obrigatoriamente vão ficar no singular, por caracterizarem oração sem sujeito. Agora olha a próxima aqui. Esse aqui é interessante, galera. Chegou um momento ímpar da aula. Com verbos que exprimem fenômenos da natureza, porém, no sentido real. Epa, vamos lá.
Primeiro, o que é um verbo que expressa um fenômeno da natureza? Qualquer verbo que expresse alguma coisa que você vê no seu dia a dia relacionada à natureza. Ventou, choveu, relampejou, trovejou e por aí vai. Agora, o que é sentido real? Você vê isso com muita calma, muita tranquilidade na parte de interpretação, quando a gente vai estudar denotação e conotação. O que é a denotação? É o sentido real, é o sentido literal. E o que é a conotação? É o sentido figurado, é o sentido literário. Então, qual é a diferença? Vamos lá. Sentido real é quando eu emprego a palavra dentro do sentido original. A gente costuma dizer que é um sentido dicionarizado, por isso o dedo denotativo, né, a brincadeirinha que a gente faz na escola. Agora, o que é o sentido figurado? É quando a gente emprega a palavra fora do sentido original. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui utilizando verbos com fenômenos da natureza. Eu digo assim, trovejou muito esta manhã. Neste momento eu empreguei um verbo que expressa um fenômeno da natureza, o verbo trovejar. Agora, sentido real ou figurado? Sentido real. Trovejou, fez aquele barulhão e pronto, acabou. Então ali é um sentido real. Empreguei a palavra dentro do sentido original. Nessa situação, eu tenho uma oração sem sujeito. Mas e se eu disser assim, minha sogra trovejou de raiva? Caramba, não pode ser real. É sentido figurado. Aí, neste momento, eu não tenho oração sem sujeito. Neste momento, eu tenho um sujeito que está ali expresso. O sujeito vai ser minha sogra, o núcleo vai ser sogra e eu terei um sujeito simples. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Só que, em provas de concursos públicos, o verbo mais perigosinho é o verbo chover. Vou até colocar outras sentenças aqui para você observar isso. Ó. Choveu muito ontem. Vou colocar outra aqui. Ó. Choveram exercícios na aula e choveu granizo no sul. Vamos testar. Choveu muito ontem. Responde aí de casa. Sentido real, figurado. Sentido, real. Então, aqui eu tenho de fato uma oração sem sujeito. Mas, aqui já não acontece o que aconteceu com os verbos fazer e haver. Pois quando você olha para o verbo chover, choveu, você não entende a ação manifestada pelo verbo? Entende a ação manifestada pelo verbo. Logo, ele tem sentido completo, portanto, eu vou classificá-lo como um verbo intransitivo. E se você não tivesse conseguido perceber isso, bastaria olhar para os complementos e perceber que são meras circunstâncias, ou seja, meros adjuntos adverbiais. O muito é uma circunstância de intensidade, então adjunto adverbial de intensidade, e o ontem é uma circunstância de tempo, logo é um adjunto adverbial de tempo. Agora aqui, choveram exercícios na aula, sentido real ou figurado? Sentido figurado, é claro. Então agora não é mais oração sem sujeito, agora eu tenho um sujeito de fato. No caso aqui vai ser o termo exercícios. E como o exercício está no plural, o verbo tem que concordar com esse cara. Então também vai ficar o quê? No plural. E classificando aqui, eu tenho exercícios como sujeito, o verbo chover aqui funcionando como um verbo intransitivo e o na aula como um adjunto adverbial de lugar. Agora olha a próxima sentença. Choveu granizo no sul. Sentido real ou figurado? Dá até para escutar você gritando sentido real. Mas não é não. É sentido figurado. Ué, como assim, Sidney? Sentido figurado? Tá maluco? Tá doidão? Granizo é da natureza, já caiu até em cima do meu carro. Mas espera aí. Lembra que eu disse que sentido figurado é quando a gente emprega uma palavra fora do sentido original? Então, quando eu digo que está chovendo, o que está caindo do céu? Água e granizo. É água? Não, granizo é uma pedra.
pedra de gelo. Então, para o William Bonner não ter que falar no Jornal Nacional que está caindo pedra de gelo do céu, ele diz que está chovendo granizo. Ele faz o uso de uma figura de linguagem chamada catacrese, que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais. Mas deixa eu te falar, granizo aqui é sujeito. E por o núcleo estar no singular, o verbo ficou no singular. Eu é que fiz de sacanagem para te induzir ao erro. Mas se eu colocasse aqui granizos, não poderia mais ficar choveu granizos no sul. Agora ficaria choveram granizos no sul. O verbo aqui seria também um verbo intransitivo e o no sul também seria um adjunto adverbial de lugar. Agora, vamos entender um pouquinho melhor o que é essa catacrese, essa figura de linguagem. O problema é que na escola nós não aprendemos da forma devidamente correta. Nós aprendemos que a catacrese é uma parte do corpo atribuída a um objeto, como o braço da cadeira, o pé da mesa. Só que, na verdade, a palavra catacrese significa ao pé da letra abuso. Ou seja, ela já foi uma metáfora e foi desgastada pelo uso. É o que a gente diz que é uma metáfora fossilizada. E perdeu aquele ambiente da metáfora e recebeu uma outra classificação, que é a classificação catacrese, que é uma expressão desgastada pelo uso. Por isso, significa abuso. Então, a catacrese é isso? É uma expressão desgastada pelo uso, como o braço da cadeira, o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule, por aí vai. Só que não é só uma expressão desgastada pelo uso. Além de ser uma expressão desgastada pelo uso, é também a impossibilidade de colocar um termo numa sentença. Ora, e por quê? Porque simplesmente nós temos lacunas na língua portuguesa. Ah, só podia ser a língua portuguesa. Não, peraí. Nós temos lacunas em todas as línguas existentes. A língua portuguesa, por sinal, é uma das mais completas. Ela é uma das que menos tem lacunas, mas ainda assim tem, porque a língua evolui. Nós conhecemos outras coisas e nem sempre o vocabulário existente é suficiente para a gente formular novas estruturas. E a gente tem que adequar aquilo que a gente tem a uma expressão nova. Então não se criou uma outra expressão para esse tipo de situação. Então, qualquer coisa que chova e não seja a chuva, será sujeito. Quer ver outra catacrese interessante que a gente não domina muito bem? Embarque e desembarque. Essas palavras foram criadas para quê? Para barcos, mas eu tenho no aeroporto, na rodoviária, no ponto do táxi. Por quê? Ora, porque não inventaram outra palavra. Não tem como. Então, você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Ela foi criada para barco. Então, se eu disser assim, os passageiros embarcaram no barco, aí não tem figura de linguagem nenhuma. Agora, se eu disser assim, ó, os passageiros embarcaram no avião, aí qual figura de linguagem eu tenho? Ó, catacrese. Quer ver uma outra figura de linguagem interessante relacionada a catacrese? Aliás, uma outra frase que expressa catacrese? A criança engatinhou cedo. Quem é que engatinha? É o gato. Para vocês perceberem como isso está tão entranhado no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem percebe que é uma figura de linguagem. Como provavelmente se fosse uma turma presencial, muitos de vocês não teriam enxergado que essa terceira frase tem aqui uma figura de linguagem denominada catacrese. Até aí, tudo bem? Só grava isso, pelo amor de Deus. Qualquer coisa que chova e não seja a chuva, será o sujeito. Chuva de granizo, chuva de canivete, chuva de palavrão, chuva de gols e por aí vai. Tranquilo? Então, beleza. Finalizamos aqui e vamos para o próximo camaradinha que a gente vai estudar. Esse aqui é interessante, hein? Vamos lá. Com o verbo ser indicando tempo. São 2 horas. Neste momento, para o falante comum da língua, é fácil enxergar que não tem sujeito. Porque se perguntar aí para você, são que horas? Aí você, são 2 horas. Você
não vai pensar que tem alguém praticando a ação de ser 2 horas. Porém, o avaliador pode ser muito esperto. E ao invés de perguntar qual é o tipo de sujeito aqui que qualquer pessoa acertaria, ele vai destacar o termo 2 horas e vai perguntar a função sintática. Então, ele poderia colocar letra A, sujeito. Letra B, objeto direto. Letra C, adjunto adverbial de tempo. Letra D, predicativo do sujeito. E aí, qual seria a resposta que você daria? Agora, deixa eu te falar um negócio. Todas as respostas para essa questão simplesmente são inteligentes. Todas são inteligentes. Isso que torna a questão difícil. Vamos lá. Será que alguém diria que é um sujeito? Diria. Tanto diria que disse. Em concursos públicos, nós estudamos apenas a gramática tradicional. Mas dentro de uma faculdade de letras, a gramática tradicional é a única que a gente não estuda. Lá eles partem do pressuposto que a gente já aprendeu isso no ensino médio. Então nós estudamos qualquer coisa menos isso. Nós estudamos gramática gerativa, gramática funcional, gramática semântica, gramática construtivista, gramática linguística e por aí vai. Agora, tem um cara muito famoso, que é o grande nome da gramática semântica, morreu até, inclusive, recentemente, Valmir Macedo. Para ele, isso aqui é sujeito. Na gramática dele, está lá que é sujeito. E qual é a justificativa? Muito simples. Concorda com o verbo, pronto e acabou. Para ele é sujeito. Mas nós não estudamos a gramática semântica. Nós estudamos a gramática tradicional. E a gramática tradicional já apresentou que o verbo se indica no tempo caracteriza a oração sem sujeito. Então, para a gramática tradicional, aquilo ali pode ser qualquer coisa menos sujeito. Agora, será que alguém diria que é objeto direto? Diria. Sabe por quê? Por um processo de observação. Percebeu que isso aconteceu com o verbo haver, percebeu que isso aconteceu com o verbo fazer, em todo tipo de situação que caracterizaram a oração sem sujeito. Porém, eu tomei cuidado de mostrar para você que não acontece sempre. Não aconteceu, por exemplo, com o verbo chover. E quem foi que disse que o objeto concorda com o verbo? O objeto nunca concorda com o verbo. Na verdade, o objeto vem para completar o verbo. Ele só existe para isso. Então, aqui, ó, não pode ser um objeto direto. Será que alguém diria que é um adjunto adverbial de tempo? Claro que diria. Afinal de contas, notoriamente tem um valor temporal, mas não é adjunto adverbial de tempo. O gabarito é predicativo do sujeito. E aí, o aluno pira. Como é que é predicativo do sujeito se não tem nem sujeito? Tá maluco, Sidney? Calma, vamos lá. É claro que se fosse no ambiente acadêmico, nós iríamos criar uma outra classificação talvez possível, como um predicativo neutro, já que não tem sujeito. Mas a gente não está pensando no ambiente acadêmico, não é na faculdade que a gente está estudando isso. A gente está estudando gramática tradicional para a prova do concurso público. Isso está claro nas gramáticas tradicionais, como por exemplo nas gramáticas do Bechara e do Celso Cunha. Isso está claro. Então vamos lá. Lembra que a gente estudou na aula de transitividade, um quadrinho assim, ó. Na verdade, nós estudamos esses verbos na aula de transitividade, lembra? Então, ó, vamos relembrá-los agora, ó. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, o que eu sempre tenho? Um objeto direto. Ah, mas tem preposição, não importa, objeto direto preposicionado. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, o que ele pede? Objeto indireto. Quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, o que ele pede? 2 complementos, um direto e outro indireto. Inclusive, nós vimos que não importa a ordem, tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou indireto. Agora, o que eu nunca posso ter? 2 objetos diretos ou 2 objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Agora, e quando o verbo é intransitivo? Nós vimos que na maioria das vezes ele não pede complemento,
Mas haverá situações em que ele vai exigir um complemento, mas não verbal, não é um objeto. Ele vai exigir um complemento circunstancial, um complemento adverbial. Quando? Quando indicar a localidade. Então ele vai trabalhar com adjunto adverbial de lugar. Mas não importa se foi exigido ou não. Qualquer elemento atrelado a verbo intransitivo é sempre um adjunto adverbial. Agora, e quando a gente tem um verbo de ligação? Obrigatoriamente nós temos um predicativo do sujeito, sempre. Então a justificativa aqui da gramática tradicional é dizer que aqui eu tenho um verbo de ligação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito, pronto e acabou. O Bechara até coloca na gramática dele 2 horas o são. E ainda tem uma outra justificativa, por exemplo, que está na gramática do Azeredo, Carlos Azeredo. Quando a gente estuda termos das orações, a gente estuda os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. O termo essencial é como se fosse um corpo nu. Corpo nu. Não dá para sair à rua pelado. O termo integrante são os complementos, são as roupas, complemento verbal, complemento nominal. Então eu preciso de roupa para sair à rua. E o que seria um complemento, o que seriam os acessórios, né? Os termos acessórios seriam relógio, pulseira, cordão. A gente não precisa, mas coloca para ficar mais bonito. A frase é assim, são os adjuntos, adjunto adverbial, adjunto adnominal. E o vocativo que vem por fora, vem como se fosse uma observação, porque ele não faz parte do plano sintático, ele faz parte do plano da oralidade, do plano discursivo. Mas adivinha, o predicativo do sujeito, para alguns gramáticos, como por exemplo Carlos Azeredo, vem ali, ó, nos termos essenciais. Sabe por quê? Porque além do sujeito concordando com o verbo, eu posso ter o predicativo do sujeito também concordando com o verbo. Tanto que na frase tudo são flores, quem é o sujeito? Tudo. O termo flores é o quê? Predicativo do sujeito. E o verbo está concordando com quem? Com o predicativo do sujeito. Então isso serve para mostrar que o verbo também pode concordar com o predicativo do sujeito. E é óbvio que nesse caso o verbo só pode ser de quê? De ligação. E se eu tenho verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. Então isso aqui numa prova de concurso público, sem sombra de dúvidas, é um predicativo do sujeito, porque concurso público cobra gramática tradicional. Existe uma única possibilidade de ter um outro tipo de classificação. Só se você for professor de letras e for fazer um mestrado, uma especialização, uma prova para uma escola federal, como um Pedro II, um Cefet da vida, e lá tenha uma bibliografia que trabalhe uma outra classificação para esse tipo de situação. Se o pensamento for em cima da gramática tradicional, é impossível ter outra classificação. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Agora que a gente já viu todos os tipos de sujeito, nós vamos trabalhar um exercício aqui de fixação. Está assim: numere as colunas sendo letra A, sujeito simples, letra B, sujeito composto, letra C, sujeito indeterminado, letra D, oração sem sujeito. Reparem que esse exercício aqui eu fiz em cima da NGB, ou seja, da nomenclatura gramatical brasileira. E quem eu acabei deixando de fora? O sujeito oculto, sujeito elíptico, sujeito desinencial. Então, se porventura aparecer aquilo que a gente pensa como sujeito oculto, é muito provável que a classificação seja sujeito simples, tá? Então, vamos lá. A dica que eu te dou em casa: se você ainda não fez estes exercícios, não faça comigo. Dá um pause aí na tua aula, faça os exercícios e depois você liga de novo para ver a correção. Não adianta você fazer comigo. Eu sei que você tem vontade de fazer agora o exercício comigo, mas não vai adiantar. Vai virar uma muleta. Inclusive isso serve para quando você estiver num curso presencial aí com qualquer outro professor.
Existem 3 tipos de turmas bem estruturadas em cursos presenciais: turma de teoria, turma de exercícios e, às vezes, quando é um concurso que chama muita gente e é um curso bem estruturado, ainda tem turmas de simulados. Mas vamos lá. A priori, normalmente na maioria dos cursos, só tem a de teoria e a de exercícios. Se você vai para uma turma de teoria, obviamente você espera o quê? A teoria. E ali tem um ou outro exercício para sustentar aquela ideia apresentada pelo professor em qualquer matéria. Agora, se você vai para uma turma de exercício, qual é o foco? O exercício. É isso. Aí adivinha? Muitos alunos esperam que o professor faça do início ao final da aula o exercício. É claro que ele tem que corrigir todos os exercícios, mas tem que ter um tempo hábil para o aluno fazer o exercício. Senão não adianta. Você nunca vai saber se está ou não está bem. Aquilo vira uma muleta para você. Você sai sempre com a sensação, nossa, é tão simples, é tão fácil. Aí quando você pega a prova para fazer de fato, você pensa, ai meu Deus, não é tão simples quanto na aula. O professor fez exercícios muito tranquilos e aqui o bicho está pegando. Não, os exercícios foram na mesma levada. Tiveram a mesma dificuldade, às vezes até uma dificuldade maior, só que as situações são diferentes. Primeiro, que uma salinha de concurso, aliás, uma salinha de cursinho, é muito diferente lá do dia do concurso. No dia do concurso você está nervoso, está tenso, então você erra bobeira, você erra coisa que você sabe. E outra coisa, ali você está fazendo sozinho. Lá, no cursinho, fazendo com o professor, não, você tem que fazer sozinho, nem que você pegue ali 10 questões, caramba, errei 8, Sidney, tô ferrado, só acertei 2. Não, você errou 8 na primeira leva. Ao continuar, depois você vai errar 7, depois vai errar 6, vai chegar uma hora em que você não vai errar mais nada. Tem que ser assim, a gente só aprende com erro. Então, por favor, é um pedido encarecido, faça antes, tá? Então vamos lá. Agora que você já tirou do pause aí, já fez, já foi ao banheiro, já bebeu uma água, já tomou um café, já ligou ali no Globo Esporte, já viu o Cristiano Ronaldo e o Messi fazendo gol, né, para não fugir da realidade. Aí você vem para cá comigo, ó. Sob pressão da opinião pública, a Câmara aprovou ontem em ritmo acelerado o fim dos salários extras. Galera, vamos lá. A frase é até grande, mas eu só tenho um verbo, só um verbo. E para descobrir sujeito, eu penso nisso aqui, ó, no sistema SVC. Eu acho o verbo e pergunto a ele quem é o sujeito, sempre quem ou o quê. Que verbo a gente tem aqui? O verbo aprovar, aprovou. E quem foi que aprovou? A Câmara aprovou. Então aqui o núcleo é Câmara, núcleo com uma palavra, sujeito simples, gabarito, letra A. Afinal de contas, aqui, ó, simples, letra A, B, composto, sem determinado, D, oração sem sujeito. Aí continua, recebiam 25 mil reais. Que alguém recebia, eu sei, mas quem é que recebia? Sei lá, provavelmente algum deputado. Então, o verbo na terceira pessoa do plural, sem o referente. Então, neste momento, eu até sei que tem alguém praticando essa ação, mas eu não consigo identificar. Logo, o sujeito é indeterminado, gabarito, letra C. Olha a próxima aqui. Estar-se sujeito a incertezas após as eleições. Verbo mais pronome ser. Lembra que a gente fez um quadrinho do verbo mais o pronome ser? Se for verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, isso por causa do direto mais o pronome ser, eu tenho aquilo que a gente chama de PA, partícula passivadora. Logo o que aparece ali depois é um sujeito paciente, um sujeito determinado. Mas e se forem outros verbos? Se for o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo, o verbo de ligação, ou até mesmo o verbo transitivo direto mais o objeto direto preposicionado, mais o pronome ser. Neste momento, esse pronome ser será um PIS, que é uma partícula de indeterminação do sujeito. E o verbo obrigatoriamente vai ficar na terceira pessoa do singular. Agora aqui, ó, está-se sujeito a incertezas. O verbo é de ligação.
verbo de ligação mais pronome ser, eu tenho um PIS, que é uma partícula de indeterminação do sujeito. Logo, o sujeito aqui é indeterminado, gabarito letra C. Vamos lá. A Dilma é a primeira presidente do Brasil. Aqui é mole, né? Aqui, a Dilma é o sujeito, Dilma é um núcleo, sujeito simples, gabarito, letra A. Dilma já rodou faz tempo. Agora, se liga aqui comigo, ó. Presidente ou presidenta? É por isso que eu coloco esse exemplo. Tanto faz. Isso já está, ó, registrado no VOP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, há muito tempo, muito antes de Dilma existir no cenário político. Então, fechou. Questão 5. Choveu muito. Sentido real ou figurado? Por que eu fiz essa pergunta? Porque é um verbo que expressa fenômeno da natureza. Então, você tem que ver se está no sentido real ou figurado. Aqui o sentido é real. Então, se o sentido é real, oração sem sujeito, gabarito, letra D. Agora aqui, ó. Choveu muito dinheiro. Já não é mais sentido real, é sentido figurado. Então não é mais oração sem sujeito, agora tem sujeito. Quem é o sujeito? Muito dinheiro. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Dinheiro. Se eu só tenho um núcleo, sujeito simples, gabarito, letra A. Mas agora eu quero ver se você está ligado. Qual é a classe gramatical da palavra muito aqui na frase 6? Muito candidato vai derrapar e vai responder que aqui tem um advérbio. Ah, é um advérbio, né, Cid? Não é advérbio de intensidade. Não, você viu isso comigo. O advérbio, ele indica a circunstância, e óbvio que a palavra muito, assim como a palavra bastante, vão indicar uma circunstância de intensidade. Só que eles servem para modificar algumas classes gramaticais que você vê na própria palavra do advérbio. Ele serve para modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Agora, esta palavra também pode funcionar como um pronome indefinido. E se é pronome, trabalha para quem? Pronome. E quem é um nome na língua portuguesa? O substantivo. Então aqui, esse muito está ligado com a palavra dinheiro. Dinheiro é substantivo. Isso significa que muito aqui não é advérbio. Muito aqui é um pronome indefinido, que assim como o advérbio, também indica a intensidade. Agora olha a frase 5. Choveu muito. Neste momento, o muito está ligado ao verbo chover. Está ligado a verbo, aí sim é um advérbio. Cuidado com isso, tá? Vira e mexe, as bancas cobram e muito aluno derrapa. Continua agora aqui comigo apegado, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Olha só a próxima. Havia muita gente na rua. Verbo haver no sentido de existir caracteriza oração sem sujeito. Então aqui, gabarito, letra D. Se eu fosse classificar esse verbo, eu classificaria como verbo transitivo direto. Muita gente seria nosso objeto direto. E o na rua seria um adjunto adverbial de lugar. Agora aqui, ó, existia muita responsabilidade. É diferente. Se fosse o verbo haver, continuaria sendo uma oração sem sujeito. Porém, o verbo existir é um verbo pessoal. Muita responsabilidade é o sujeito. O núcleo é responsabilidade. Logo aqui eu tenho um sujeito simples. Frase 9. Choram de susto os meninos. Olha a malícia. Começa com o verbo na terceira pessoa do plural. Só que tem referente. Quem é que está chorando? Os meninos. Isso é o meu sujeito. Quem é o núcleo? Meninos. Então, se eu só tenho uma palavra como núcleo, sujeito simples. 10. Fazia grande calor. Verbo fazer, indicando tempo ou clima
caracteriza a oração sem sujeito. Então, aqui, letra D. 11. Bronzeado e de alto astral. E não, pulei, né? 11. Na minha rua estão cortando árvores. Que alguém está cortando, eu sei. Mas quem é que está cortando? Eu não faço ideia. Então, sujeito indeterminado. 12. Bronzeado e de alto astral, Jesus brilhou na semana de moda carioca. Quem foi que brilhou? Jesus. Então, sujeito simples, letra A. É o Jesus da Madonna, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é heresia não, hein? 13. Vamos lá, ó. Miguel Falabella e Marília Pêra se encontram em Ipanema. Nesse momento, quem se encontrou? Miguel e Marília, sujeito composto, gabarito, letra B. 14. Divertiram-se muito no último dia 28, na Grande Rio, Gilberto Gil e Suzana Vieira. Quem foi que se divertiu? Gilberto e Suzana Vieira. Então, eu tenho um sujeito composto. E na 15, corre Joana. Provavelmente você acertou que é um sujeito simples. Mas e se eu te perguntar a função sintática do termo Joana? É sujeito? Não, não é sujeito. Ora, como é que eu vou separar o sujeito do verbo através de uma vírgula? Não tem como. E aqui eu estou chamando, ó, Joana, corre! Então aqui é um chamamento. Logo, sintaticamente, é um vocativo. E se já é um vocativo, não pode exercer a função específica também de sujeito. Ué, mas como é que eu consigo dizer que é um sujeito simples? Na escola, você aprendeu que na hora em que tem um verbo imperativo, você tem aquilo que a gente chama de sujeito oculto. Podia não ter aparecido o vocativo Joana, podia ter sido só corre, corre! Seria um sujeito oculto, porque seria corre você. Agora, se liga só numa malícia. E se eu colocasse assim, ó, Pedro e Bino dancem com elas. Muito candidato iria dizer sujeito composto, mas observem, aqui não é sujeito, porque aqui, ó, mais uma vez é um vocativo. É como se eu dissesse assim, ei, vocês, dancem com elas. Então, mais uma vez eu tenho o quê? Uma palavrinha só. Na escola, nós iríamos dizer que é um sujeito oculto. E pode ser que numa prova alguém chame de sujeito oculto, mas existe a possibilidade de o avaliador, de forma traquina, trabalhar isso daqui como sujeito simples, nos dois casos, inclusive, porque num seria corre você, no outro seria dancem vocês. Então, se de alguma forma o vocativo é o referente do processo verbal, não importa se tem uma palavra, duas palavras, 1 milhão de palavras, o sujeito sempre vai ser simples, de acordo com a NGB, com a nomenclatura gramatical brasileira, e de acordo com a tradição escolar, com as gramáticas tradicionais, com a gramática do Celso Cunha, com o que normalmente na maioria das vezes cai em prova, aí eu terei aquilo que a gente chama de sujeito oculto. Tranquilo? Beleza? E, gente, qualquer dúvida, mas qualquer dúvida, é porque nem sempre eu consigo responder com calma, com tranquilidade, assim, logo no primeiro momento, porque eu dou aula o tempo todo, claro, é óbvio, eu dou aula de manhã, de tarde, de noite, então nem sempre eu vou responder na hora que você me mandar a mensagem, mas eu vou acabar vendo. Ah, mandei uma mensagem para você. Tem gente que manda mensagem pelo Facebook. Gente, pelo Facebook eu já não vejo mais, ó, há muito tempo. Aquele negócio lá já não dá mais. Eu deixo aqui para os meus alunos o meu contato pessoal. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser algum material, como eu já disse para vocês em outros momentos, me manda, para não esquecer. WhatsApp, ó, meu WhatsApp pessoal, ó, 21 96 47 39 463. E pode também trocar uma ideia pelo Instagram, ó, @professor Sidney Martins, tudo junto. Tranquilo? Belezinha? Então, se não entendeu muito bem isso,
a gente troca uma ideia, mas eu creio que você já tem entendido. Aí vamos continuar aqui uma brincadeirinha com mais uma questão de fixação. Vamos lá. Tá assim. Marque com um X as orações sem sujeito dentre as seguintes frases. Eu vou marcar com um X só a oração sem sujeito, mas espertamente eu vou classificar as outras. E óbvio, você vai anotar aí no teu material. Então acompanha aqui comigo, ó. Choveram palavrões sobre o juiz quando o gol foi anulado. Gente, pensa comigo, é um verbo que expressa fenômeno da natureza, mas sentido real ou figurado? Sentido figurado. Então aqui, ó, palavrões é o sujeito, tanto que o verbo está concordando aqui com palavrões. Então eu tenho um sujeito simples. Letra B. Vive-se bem com Deus. Opa, verbo mais pronome ser. Verbo mais pronome ser, eu tenho que olhar a classificação do verbo. Então aqui, ó, verbo viver. Quem vive simplesmente vive. Então, verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais pronome ser, o que nós temos? Nós temos um PIS, que é uma partícula de indeterminação do sujeito. Logo, o sujeito é indeterminado. E eu tenho que classificar bem e com Deus. Você vai ver que são meras circunstâncias. E como são elementos atrelados a um verbo intransitivo, é claro que só podem funcionar como adjuntos adverbiais. O bem é o modo como ele vive bem, então adjunto adverbial de modo. E com Deus é com quem ele vive, é na companhia de quem ele vive. Então seria um adjunto adverbial de companhia. C. Bocas iradas trovejaram impropérios naquela reunião. Eu tenho mais uma vez um verbo que expressa fenômeno da natureza, mas é no sentido figurado. Aqui o sujeito bocas iradas, o núcleo bocas, então eu tenho um sujeito simples. D. É 12:30. Opa! É o verbo ser indicando tempo. Logo, caracteriza oração sem sujeito. Eu coloco um xizinho aqui. Aí eu te pergunto, eu poderia dizer, então, são 12:30? Poderia ter essa troca, eu poderia reescrever a expressão é 12:30 pela expressão são 12:30, sem prejuízo gramatical e sem alteração de sentido. Eu poderia fazer isso? Claro que não. Ué, mas como não, Sidney? Todos os dias eu falo, são 12:00, não sei o quê. Mas vamos lá. Qual é a principal regra de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito, não é? Quando eu tenho um verbo de ligação concordando com um predicativo, a ideia também é a mesma. Se o predicativo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o predicativo estiver no plural, o verbo fica no plural. E o que é o meio-dia? É a metade de um dia. O que é a meia-noite? É a metade de uma noite. Então, se é igual ou menor que 1, o verbo só pode ficar no singular. Então, não posso ter são 12:30. Eu só posso ter é 12:30. Agora aqui, letra E. Fazem 2 anos hoje os gêmeos. E caramba, verbo fazer relacionado a tempo no plural. Galera, coloca o verbo na ordem direta, ó. Os gêmeos fazem 2 anos hoje. Então, a relação de aniversário. Então, nesse caso, o aniversariante vai ser o sujeito. E aqui o núcleo é gêmeos, logo eu tenho um sujeito simples. Letra F. Pode haver motivos melhores? Aqui a gente tem uma locução verbal. Eu vou deixar para estudar com mais calma e mais tranquilidade a locução verbal quando a aula for propriamente de concordância verbal nos casos específicos. Mas eu já te adianto,
Quando eu tenho uma locução verbal, eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. O verbo principal sempre aparecerá numa especificação nominal do verbo, que são as estruturas gerúndio, particípio e infinitivo. Se for gerúndio, é com aquela terminação em NDO. Se for particípio, com aquela terminação em ado e ido. E se for infinitivo, com esse Rzinho aqui no final. E aí pensa comigo, se eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar, quem é que manda na predicação da frase? É o verbo principal. Então, se o verbo principal for impessoal, como é o caso aqui, tudo fica no singular, porque a oração é sem sujeito. Então, a estrutura verbal inteira fica no singular. Pode haver motivos melhores. Neste momento, motivos melhores vai funcionar como objeto direto. A oração é sem sujeito. Eu marco aqui, inclusive, um X. Agora aqui, ó. Olha a outra frase. Sim, podem existir melhores motivos. Reparem que aqui agora a locução é podem existir. Quem é o verbo principal agora? O verbo existir. E o verbo existir é um verbo pessoal. É um verbo que tem sujeito. Então aqui, ó, melhores motivos funciona como sujeito. Motivos é um núcleo do sujeito, está no plural. Então agora alguém tem que concordar com esse núcleo. E quem vai ser? O auxiliar. Por isso, podem existir melhores motivos. Fechou? E na letra H, faz anos que não vejo Maria. Verbo fazer, indicando o tempo ou clima, caracteriza oração sem sujeito. Claro que para o verbo fazer, pelo amor de Deus, a gente já viu, cada verbo que aparece tem um sujeito. Aqui no vejo Maria, quem é o sujeito? Eu, caramba. O termo eu é o sujeito. Que eu posso, dependendo da ótica do avaliador, chamar de sujeito oculto ou de sujeito simples. Esteja sempre preparado para isso, tá? Agora, a gente vai fazer aqui rapidamente algumas questões de concurso em relação a esses aspectos que a gente acabou de estudar. Quem dera você tivesse na sua cidade sempre essa oportunidade, ver um pouquinho a teoria, ver um pouquinho de exercício de fixação e ver depois as questões de concursos públicos. Assim, com certeza, você estaria extremamente afiado. Então, vamos lá, ó. Identifique a opção em que ocorre a indeterminação do sujeito. Eu quero um sujeito indeterminado. Você sabe que existem 3 possibilidades. Primeiro, com o verbo na terceira pessoa do plural sem o referente. Segundo, com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome se. Detalhe, você sabe que não são quaisquer verbos. Você sabe que esse verbo mais o pronome se tem que ser ou o verbo transitivo indireto, ou o verbo intransitivo, ou o verbo de ligação, ou até mesmo o verbo transitivo direto mais o objeto direto preposicionado. Beleza. E ainda tem a terceira possibilidade, que é com o verbo no infinitivo impessoal. Ao olhar as opções, você vai ver que em nenhuma delas aparece o tal verbo no infinitivo impessoal. Então já não tem aí essa possibilidade. Você vai perceber que também não tem um verbo acompanhado de pronome se. Então o que eu vou procurar aqui? Um verbo na terceira pessoa do plural sem o referente. Olha a primeira frase. Dizíamos coisas terríveis a seu respeito. Quem é que dizia? Nós. Opa, então não tem como ser indeterminado porque eu identifiquei. Eu posso, como eu sempre digo a vocês, chamar ou de sujeito oculto ou de sujeito simples por ter uma palavra como núcleo. B. Alguém disse coisas terríveis a seu respeito. Quem foi que disse? Alguém. Então aqui eu tenho um sujeito simples. Letra B. Ninguém disse coisas terríveis a seu respeito. Quem foi que disse? Ninguém. Então eu tenho um sujeito simples. Aí você fica na dúvida entre a D e a E. Aí olha só a E. Quem disse coisas terríveis a seu respeito? Esse verbo aqui, galera, concorda com quem? Meu Deus, mas eu não tenho que perguntar quem ou o quê? É nessa hora que fica estranho, né? Quem disse quem? Opa, mas é isso mesmo. Observe que o verbo não está na terceira pessoa do plural. Observe que o verbo não vem acompanhado de um pronome se. Observe que esse verbo está conjugado, ou seja, não está no infinitivo impessoal. Então, caramba, ele tem um sujeito. O sujeito aqui é o termo quem. E detalhe, tanto no alguém
como no ninguém e também aqui no quem, eu tenho pronomes indefinidos que fazem uma referência esofórica. Ou seja, eu só saberei quem é o alguém, quem é o ninguém, quem é o quem, diante de um contexto. Sem um contexto maior é impossível saber. Só que aqui, de fato, causa uma certa estranheza no aluno, mas eu tenho um sujeito simples. Agora, olha a letra D. Disseram coisas terríveis a seu respeito. Que alguém disse, eu sei. Mas quem foi que disse? Eu não faço a mínima ideia. Então, eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural sem o referente. Logo, eu tenho um sujeito indeterminado. Gabarito, letra D. Questão 2. Olha a questão 2. Na oração, pelas esquinas, havia vendedores, prostitutas e mendigos. O sujeito deve ser classificado como... Muito candidato aqui dá mole e marca sujeito composto, porque olha para vendedores, prostitutas e mendigos. Mas como é que eu descubro de fato o sujeito da oração? Eu descubro olhando para o sistema SVC e achando o primeiro verbo. E depois eu pergunto a ele quem é o sujeito. E quem é o verbo que está aqui? O verbo haver. E o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer caracteriza oração sem sujeito. Tanto que ele vai ser classificado como verbo transitivo direto. E tudo isso aqui, ó, vai ser o objeto direto. Não são 3 objetos diretos, não. É um objeto direto com 3 núcleos. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra D de dado. Inexistente ou oração sem sujeito, como preferir. Mas aí, ó, como muitas bancas fazem, eu poderia pegar aquele haver e trocar pelo existir? Eu poderia. Mas eu poderia colocar existia? Não. Porque agora, o que outrora com o verbo haver era objeto direto, passaria a ser o quê? Sujeito. Então, eu teria que colocar existiam vendedores, prostitutas e mendigos. E aí, de fato, agora eu tenho aquilo que a gente chama de sujeito composto. E agora mudaria a classificação, né? O existiam passaria a ser um verbo intransitivo e prostitutas e vendedores, prostitutas e mendigos passaria a ser o quê? Sujeito. E o pelas esquinas, nas duas situações, funcionaria como adjunto adverbial de lugar. Foi. Então vamos lá, ó. Terceira e última questão aqui para nós, ó. Essa terceira questão, ela é uma questão burra. O candidato só fica desesperado quando ele está com muito medo da prova. Olha só, apenas uma das orações abaixo se apresenta sem sujeito. Identifique-a. Observe que ele coloca 5 situações aqui e nas 5 ele coloca o verbo haver. E o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, óbvio, caracteriza uma oração sem sujeito. Mas quando esse verbo haver caracteriza uma oração sem sujeito, como estruturalmente ele fica? No singular. E aí você olha para todas as opções e a única que apresenta o verbo haver no singular é a letra D. Então fica fácil marcar. Agora, o que aconteceu nas outras frases? Vamos lá. Na letra B de bola, os alunos se houveram bem na prova, o avaliador utilizou o verbo haver numa estrutura extremamente arcaica, mas que vira e mexe cai em prova nessa intenção de ludibriar o candidato. O verbo aqui está no sentido de se dar bem. Quando eu digo os alunos se houveram bem na prova, eu quero dizer que os alunos se deram bem na prova, mandaram bem, arregaçaram, tiraram nota alta. Pronto. Agora, o que aconteceu na letra A, na letra C e na letra E? O verbo haver ali, nestas 3 situações, ele não está funcionando como um verbo que está no sentido de existir, ocorrer e acontecer. E detalhe, esse verbo haver caracteriza oração sem sujeito, primeiro, quando ele vem sozinho, nessas 3 perspectivas, ou quando na locução verbal ele é o verbo principal, e está, obviamente, nesses sentidos. Agora, o verbo haver aqui veio como verbo principal? Não, ele veio como verbo auxiliar. E quando vem como verbo auxiliar, não manda em nada, apenas obedece o verbo principal. E se o verbo principal tem sujeito, alguém tem que concordar com esse sujeito. Quem vai ser? No caso, o verbo haver, que é um verbo
auxiliar. E na aula de concordância verbal, que é a que vem logo em seguida, você vai ver essa situação do verbo haver com mais calma, com mais tranquilidade, porque a gente vai repetir isso daqui de novo. Aliás, repetir de novo fica até redundante pra caramba. A gente vai repetir isso aqui para você perceber o quanto isso é importante, tá? E aí, para finalizar a aula bonito, galera, olha só uma mensagem do Jordan. Aliás, esses grandes atletas só foram grandes pela persistência de fato. Aqui, ó. Você erra todo arremesso que não tenta. Michael Jordan. E isso serve muito para nós, concurseiros. Às vezes, você está estudando para um concurso, mas aí pinta um outro, até interessante, mas tem pouco tempo. E aí você pensa, nossa, tem pouquinho tempo que eu estou estudando. De fato, você pode não estar devidamente preparado, mas não custa nada tentar. Já está estudando? O preço da inscrição não é exorbitante, é baratinho. No dia da prova você não tem um casamento, não tem uns 15 anos, então, meu Deus do céu, o que você vai fazer domingo em casa? Ficar vendo Domingão do Faustão? Vai fazer a prova, aproveita, até porque vai que você acerta aquele arremesso, nunca se sabe. Concurso público também tem o quesito sorte, então aproveita. Então, galera, é isso, avalia aí a aula, que é de extrema importância para nós, afinal de contas a gente faz com todo o carinho do mundo. Nem sempre a gente consegue atingir a gregos e troianos, mas essa é a intenção, porque a gente faz com todo o carinho do mundo. Então, meus queridos, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.